Aleluia. Aleluia. Aqui a letra é assim mesmo. Você pode dizer isso para o seu irmão? O teu Deus nunca falhará. Já chegou a sua vez. A sua sorte Ele já mudou diante dos seus olhos. Amém? Quem crê? Você crê mesmo? Aplaude a Ele. Glória! Aleluia! Amém, Jesus. E o Senhor tem uma palavra ao nosso coração hoje, no encerramento dessa série de mensagens, falando a respeito desse Deus que é Deus provedor na nossa vida. Amém. Ao longo dessas quintas-feiras, o Senhor falou sobre obediência, o Senhor falou sobre planejamento, sobre gratidão, sobre fidelidade, e Ele quer falar sobre algo muito lindo nesse fechamento aqui para os nossos corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Esse é bem fácil da gente achar. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, do 1 em diante. Deus proverá. Deus proverá. Gênesis 22. Quem achou diz amém? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto, e foi pegá-lo, e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, chegamos até aqui. Foi uma jornada de aprendizado, de entendimento, onde com a ajuda do Teu Espírito fomos tratados. E hoje, Pai, nesse
encerramento dessa série de mensagens, eu te peço, confirma a tua palavra sobre os nossos corações. Eu creio que aqueles que estão aqui hoje foram aqueles que o Senhor separou para esse momento. Eu creio que no dicionário do Senhor não existe a palavra acaso, existe propósito, existe, meu Deus, objetivo. E eu sei que grandes coisas o Senhor quer tratar sempre aos nossos corações, na medida em que nós o buscamos, na medida em que nós queremos e abrimos o nosso coração para a Tua palavra. É isso que nós queremos nessa noite, Deus. Continue falando conosco mais uma vez. Temos aprendido que a Tua palavra é força, a Tua palavra é luz e é a direção na nossa vida. Que ela venha hoje mais uma vez e nos abençoe. É o que eu te peço e te agradeço já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Amém. Hoje eu estava conversando com meu filho. A gente gosta um pouquinho, né, de filme, dessas coisas. Quem gosta de uma boa história, geralmente as boas histórias elas terminam onde elas começam. Só que o final tem sempre um ensinamento, tem sempre uma lição diante de tudo que se aprendeu numa jornada. É bem interessante. Pode prestar atenção que todo filme bom, toda história boa, o seu fechamento, ele lembra o início, mas é um fechamento onde, ao chegar naquele ponto, todos os envolvidos na história foram tratados, foram transformados, foram preparados por tudo. O tema dessa campanha veio através da história de Abraão, nesse mesmo ponto aqui. E o Senhor nos traz esse momento para refletir, nesse momento aqui em específico, que Abraão, ele é colocado à prova por Deus. Abraão, falar de Abraão é algo extraordinário, amados, porque vamos parar para entender o porquê será que Deus o chama de ser o pai da fé. Não é o acaso, Celso. Abraão, ele foi chamado por Deus num contexto tremendo. A humanidade tinha se distanciado do Senhor, não havia um culto a Deus. Quando Deus chama, antigamente se chamava Abrão, ele vinha de uma família, numa cidade chamada Ur, de um povo chamado Caldeu, que era de costume adorar vários deuses, vários costumes, tinha muita coisa. E num dia belo, o Senhor fala com Abrão: Abrão, eis-me aqui. Quem é que está falando comigo? Eu sou o Senhor, o seu Deus, o único Deus. Ele disse: pronto, e agora? Só tem um, mas eu sou acostumado com tantos. Deus fala: eu sou o único Deus. Ele fez: então tá, eis-me aqui, Senhor. Aí começa: saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E de uma forma impressionante, Abraão pega as trouxas dele e segue. A partir dessa decisão de Abraão, de seguir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, Deus utiliza ali Abraão como um recomeço, para que através dele viesse um propósito tremendo da parte de Deus, que era abençoar não só uma, mas todas as famílias da terra. Através de Abraão, a bênção de Deus fluiria e alcançaria toda a humanidade. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem conhece um pouco da história de Abraão, sabe que esse chamado já chegou aos nossos olhos, aparentemente tarde. Idoso. Como era o nome da esposa dele? Sara, idosa e estéril,
não podia ter filhos. E num outro dia, porque Deus gostava muito de conversar com Abraão, ele disse: Abraão, acorda aí um instantinho, sai daí dessa barraca. Era de noite, dá uma olhadinha para o céu, cheio de estrela. Está vendo as estrelas? Sim, Senhor. Pois, assim como você está vendo essas estrelas, vai ser a sua descendência. Como é a história? Vai ser assim. E aí, Senhor, é isso mesmo. Os anjos do Senhor visitam Abraão e diz: olha, sua mulher Abraão vai ter um filho. Lembra da risada de Sara? Ela ouviu, porque Sara, não sei por que de onde veio esse costume, gostava de ouvir a conversa dos outros. Mulher não gosta de ouvir conversa de ninguém, mas Sara estava ouvindo. E quando ela ouviu que ela ia ter um filho, ela riu. E o anjo do Senhor: por que você riu, Sara? Senhor, não ri não. Rio sim, minha filha, mas você vai ter um filho. Acontece todo o processo, a palavra de Deus se cumpre. Sara dá uma derrapada, mas não é esse o contexto. Ela se apressa um pouquinho, meio que incrédula, se antecipa e usa a serva dela para se deitar com Abraão, que era um costume cultural da época, se podia fazer isso, mas não era esse o milagre que Deus ia fazer. Veio ali, o Ismael, que não era aquele filho que Deus tinha preparado. Mas no tempo certo, na hora certa, chegou o Isaque, a promessa de Deus. O filho que Abraão, olhou e disse: Deus é maravilhoso. Como eu amo esse menino. Filho da minha esposa. Deus fez um milagre. Pense na alegria. Pense na alegria dele. E nesse dia, é interessante que as etapas que Abraão vai sendo provado na sua fé. Sai da família, recebe uma promessa de que ele vai ser pai de multidões, por isso que ficou Abraão, pai de multidões. Aí agora está com seu filho. Quando se esperava que estava tudo bem, Deus tinha mais para Abraão. Deus tinha muito mais para Abraão. Mas Deus precisava ainda testar uma coisinha: o amor que ele tinha. E a forma que Deus encontrou para isso foi fazer um pedido especial para ele. Abraão, sim, Senhor, eu quero que você faça uma coisa para mim. Você me ama? Amo, Senhor. Então você vai fazer o seguinte: pegue o seu filho Isaque, e o texto diz: o filho que você ama, e me dê em sacrifício. E agora? E agora? E diante desse pedido, segue-se aqui o texto que a gente leu. Amados, nessa história, eu não sei explicar muito. Lá no céu, quando a gente encontrar com Abraão, amém? Quem vai para o céu aqui? Diga para o seu irmão: se cuide para ir mesmo, viu? Se não se cuidar, então vamos lá, a gente vai ver. Mas vamos tentar aqui ver algumas coisas. Você percebeu algumas coisas aqui no texto bem interessantes, sabe, Bruno? Ele prepara as coisas, chama 2 servos e vai com o filho. Quando ele está perto do lugar, ele decide deixar os servos ali, e ele diz bem assim: olha, fiquem aqui com o jumento, que a gente vai lá fazer o sacrifício e nós voltaremos. A gente não sabe dizer se era uma coisa para não deixar Isaque apavorado, ou os servos de falar que ele ia sacrificar o filho, mas podemos já crer que aqui seria de alguma forma, no fundo do coração de Abraão, ele imaginar que Deus ainda ia fazer alguma coisa. Ele segue caminhando com o filho. E aí o filho começa a se tocar, né, irmão Antônio? Pai, tem a brasa, tem a lenha, mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Ele diz: meu filho, Deus proverá. Em algum momento, ele no coração dele disse: Deus vai fazer isso. Mas até que Deus manifestasse alguma coisa, ele segue segundo o pedido de Deus. Prepara o altar, coloca a lenha em cima, amarra o filho dele, e quando ele vai
sacrificar o anjo. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Se não faça isso, deixe o rapaz. Como é que ele diz aqui? Aqui, isso. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu único filho. Dá uma olhada para ali. Aí estava lá o cordeirinho, disse, é aquele ali que Deus proveu. Essa história, amados, nos leva a refletir sobre questões muito importantes na nossa vida, a respeito de como Deus realmente é um Deus provedor. Ele realmente cumpre tudo que Ele diz na nossa vida. Mas veja, não é à toa que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Existem características da parte de Deus em nossa vida. Quer ver uma delas? Na questão do amor. Se alguém diz para você que te ama, se alguém fala para você que te ama, de alguma forma você vai ter que testar isso, ou realmente entender, ou experimentar desse amor. Porque não é só dizer, mas o amor, há uma necessidade de que a gente veja isso. Nós vamos aprendendo ao longo da vida que amor não é aquele coraçãozinho bonito que a gente, quando é criança, fica enchendo o caderno de coração. Não é aquilo. Não é o cupidinho com aquela baleada. Não. Amor não é tão somente um sentimento, mas amor é uma ação. Amor é uma atitude. Então, eu amo, se eu amo, eu demonstro. E se alguém diz que me ama, eu gostaria de tocar esse amor. Você consegue entender? Você consegue entender, você realmente saber que aquela pessoa ama você? Porque a gente não costuma trabalhar na incerteza. Não se trabalha na incerteza nem na dúvida. Então vem o ponto. Deus aqui, nesse momento, ele viu que verdadeiramente Abraão temia o Senhor. Temia não era questão de ter medo, mas honrava, respeitava, amava a Deus, até mais do que o seu filho. Você consegue entender isso? Da mesma maneira Deus fez com o filho dele, com Jesus, se tornando ainda algo maior. Sim, porque é Deus, porque Deus entregou Jesus para ser sacrificado, e Jesus foi sacrificado no nosso lugar. E o que a gente vê aqui, para a gente fechar aqui essa palavra, é o seguinte: a provisão de Deus na nossa vida, ou seja, aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades, tudo Deus tem poder para nos dar. E a gente recebe de Deus conforme o nosso relacionamento com Ele. Então tem coisas que são base num relacionamento. Base, estrutura, porque sem isso não tem relacionamento. E com Deus, a gente pode fazer um pequeno resumo, mas que envolve muita coisa. Duas coisas são base no relacionamento com Deus: amor e fé. Amor e fé. O amor é a atitude, é a demonstração do amor por meio até da obediência. Eu obedeço a Deus não porque é uma obrigação, mas eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. Eu obedeço a palavra de Deus porque eu amo a sua palavra. E a minha forma de demonstrar esse amor é obedecendo a sua palavra. Foi o que Abraão fez. Será que a gente está entendendo isso aí? Uma vez, Jesus estava pregando lá, muito do empolgado, como sempre, e aquela palavra chegando no coração. Aí alguém grita assim, do meio do povo: eita, bem-aventurado, né? Felizes são aquela mulher que deu a luz, aquela mulher que amamentou a vocês. Sabe o que Jesus diz? Diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Esse aqui é uma pessoa bem-aventurada, é aquela que ouve e que obedece. Sabe qual é o grande desafio do amor? O grande desafio desse amor a Deus é que o Senhor, amados, Ele vai realmente provar esse amor na nossa vida. Deus, Ele só
tem um lugar na vida de uma pessoa, é o primeiro. Ele não aceita segundo. É uma coisa que a gente tem que entender. O lugar de Deus na nossa vida é o primeiro. Não dá, tem gente que fica tentando encaixar Deus na hora que dá, quando puder encaixa. Não, Deus só aceita um lugar, é o primeiro. E se a gente diz que Ele é o primeiro, Ele vai querer saber. E foi o que aconteceu aqui. E Abraão, na sua caminhada com Deus, ao se tornar o pai da fé, com muita propriedade ele recebe esse título. Porque a sua fé, Hebreus 11:1 vai dizer que o quê? Que a fé, 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O 2, Celso, por favor. Pois por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Você consegue entender isso? A fé é a certeza das coisas que... E a prova daquilo que a gente não... É fé. Por meio dessa fé, os antigos receberam um bom testemunho. Abraão foi para um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele foi. Abraão pediu a ele o filho dele. Deus pediu o filho dele. Ele ia dar o filho dele. Ele fez isso pela fé. E é interessante que essa base é inegociável. Em Hebreus 11:6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você crê que Deus existe? E que recompensa aqueles que o buscam. Por que é que eu ofereço a minha vida a Deus? Por que é que eu ofereço o que eu tenho para Deus? Porque eu creio nesse Deus. Porque eu acredito na palavra desse Deus. Porque eu creio que esse Deus existe. Quer prova da existência de Deus? Você. Você é o ser mais fantástico que existe nessa terra. O ser humano é a criação tremenda que a ciência tenta explicar tamanha complexidade, mas a palavra de Deus já fala isso há muito tempo. Foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos formou. Tem cientistas que dizendo que diante da complexidade da criação e da natureza, eles admitem que existe uma inteligência superior. A gente chama de Deus. É Deus. Chame do que eles quiserem, mas é Deus. Eu creio nesse Deus. E esse Deus, ele recompensa quem o busca. Ele honra quem o busca. Abraão, ele acreditou em Deus. Abraão se tornou um dos homens mais prósperos do seu tempo. Embora ele nem quisesse isso, mas veio como consequência. A consequência da fé, da obediência e do amor a Deus é bênção. Não tem para onde correr. Você crê em Deus, você ama a Deus, você obedece a Deus, você vai ser abençoado. Não tem, é isso, é princípio. É princípio. O que acontece nos nossos dias é que muita gente quer a provisão de Deus, quer os milagres de Deus, quer as bênçãos do Senhor, mas não entende que isso está condicionado a uma vida para com Ele. Deus quer se relacionar com a gente primeiro. E a nossa forma de se relacionar com Deus é pelo amor e pela fé. Sabe o que eu aprendo aqui com Abraão? É que a verdadeira fé em Deus vai levar a gente a ser desprendido das coisas. Quem tem fé em Deus aqui? Quem tem muita fé em Deus, essa fé em Deus, ela é tão grande que a gente vai se tornar uma pessoa desprendida. Sabe? É de você pegar um exemplo aqui. Você batalhou, vamos dizer, para comprar um carro do seu sonho, hein, George? Qual carro, George, você queria? Diga aí, um carro assim. O Audi. Pronto, comprou, olha. Eita maravilha. Aí Deus diz assim: George,
George, você me ama? Me dê esse áudio para cá. Toque fogo nesse carro aí. Você entendeu? Você entendeu? Gente, George ia fazer isso, que George é crente. Por isso que eu peguei, ele é crente. Mas você entende isso? Por que a gente ri? Por que a gente acha engraçado? Porque nós temos essa dificuldade. A nossa fé, a gente só vai saber se tem fé quando a gente for provado. Quando a gente for... A coisa que Abraão mais queria era um filho, e Deus deu o filho. Quando Deus dá, disse, agora me dê para mim, você me sacrifica ele. Amém. Saiu de casa crendo. Deus proverá, Deus proverá. Mas até o momento do altar, ele não viu nenhum sinal de Deus. Ele ia sacrificar o seu filho. Ele ia entregar. Porque Abraão, mesmo com todo o apego, o amor que ele tinha ao seu filho, ele tinha um amor muito maior a Deus. Exatamente por ele ter um amor maior a Deus, foi que Deus preservou também o seu filho. Você consegue entender isso? Quando nós estamos dispostos a sermos desprendidos, é onde Deus sabe que nós temos o nosso coração preparado para receber mais. Mas enquanto nos fecharmos no nosso coração egoísta, egocêntrico, ganancioso, orgulhoso, quando Deus provar, a gente não vai ter esse mais do Senhor. Não é assim que funciona. É interessante isso. Às vezes dá aquela gastorinha quando alguém pegar esse exemplo de carro só como ilustração, né? Tem gente que bota assim, Bruno, adesivo no carro, a serviço do rei. Só se for o dono do carro, ele que é o rei, né? Porque a serviço do rei, né? Tá chovendo, o irmão tá no ponto de ônibus, ele levanta o vidro, baixa e ainda acelera para ver se... Né, pastor? É assim. Você está entendendo isso? Mas não é assim, nem na casa do oleiro, nem na quadrangular aqui da Coroa do Meio. Aqui tem um povo que ama a Deus e lá também. A verdadeira fé em Deus nos leva ao desprendimento das coisas e a uma entrega total a Ele. A nossa maior riqueza é Deus. O nosso maior bem é Deus. E Abraão sabia disso. Por isso que Deus o honrou. E quando a gente sabe isso, a gente vive essa provisão. O que Deus fez com Abraão foram coisas fantásticas. Mais adiante, ele prospera, ele enriquece, vira dono de muitos rebanhos. E tinha lá eu não sei porquê, parece não, Deus conhece o coração, né? Quando junta muita gente na família, às vezes dá dor de cabeça, né? Aí estava lá o sobrinho dele, Ló, cresceu o olho. E a palavra diz que os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Confusão, como diz aqui, treta, muita treta. Abraão chama o sobrinho e diz, meu filho, está tendo muita confusão aqui na nossa família. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa se separar. Os rebanhos cresceram muito. Pegue o que é seu e escolha o lado para que você quer ir. Que para o lado que você escolher ir, eu vou para o oposto. É interessante isso. Aí Ló olha assim, de um lado, deserto. Quem vai para esse lugar? Não. Olha para o outro lado, as campinas do Jordão, Raimundo. Olha, rio, verdinho. Pronto, tio, eu vou lá para o lado do Jordão. Que assim seja. Separam tudo bonitinho, pede a benção. Vai Ló para as campinas do Jordão e Abraão foi para onde? Para o deserto. Quem conhece a história? Nas campinas do Jordão, o sobrinho de Abraão se perdeu. Se perdeu. Em todos os sentidos, espiritualmente, moralmente, tudo. Nas suas posses. E curiosamente, no deserto, Abraão continuou prosperando ainda mais. Por quê? A bênção não está no lugar. A bênção não está nas condições. A bênção está em Deus. A bênção está no Senhor. O milagre vem dele. Não é que quem tem as coisas tem tudo, não. Quem tem Deus é quem tem tudo. É por isso que Deus vai te abençoar muito.
Nós vamos ter tudo de Deus quando a gente entregar o nosso tudo para Ele. Encerramos com essa palavra. Deus quer dar tudo para nós. Ele pode dar tudo. Ele é o tudo. Mas o tudo de Deus vem na medida que eu estou disposto a entregar o meu tudo para Ele. Quando eu falo tudo, tudo, o nosso melhor. Não estou falando só de dízimo e oferta, não. Estou falando de dedicação, de amor, da sua vida. Minha vida está na mão de Deus, está nada. Tem coisas que você não entregou ainda, que tem coisas que está segurando, não. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem uma terra prometida para você. Deus, Ele tem provisão para a sua vida. Basta que Ele seja o primeiro. Basta que a gente entenda o significado de amor e de fé. Amor e fé são atitudes. Amor e fé são atitudes que nos aproximam de Deus, faz com que Deus se aproxime de nós e nos abençoe. Eu acredito que se você está aqui nessa noite, se você está nos acompanhando agora, é porque você ama Deus e você crê em Deus. E é nessa caminhada que a gente vai vivendo a provisão do Senhor sobre a nossa vida. A gente tem que tratar isso muito no nosso coração, porque temos a tendência de sermos filhos que têm um relacionamento circunstancial, ou relacionamento interesseiro com Deus. Tem pessoas que só amam a Deus, que só obedecem a Deus quando tudo está maravilha, quando está tudo favorável. Mas quando Deus pede, né, Jorge, o áudio para tocar fogo, não, o áudio, não. É assim, isso não. Esse aqui não, Senhor. Eu não vi aqui no texto Abraão dizer assim: Senhor, meu filho, Isaac, como é que o Senhor me dá um filho para depois levar? Ele questiona Deus? Não. Ele simplesmente acreditou em Deus. E saiu de lá e batizou aquele lugar. Esse aqui será chamado Monte Deus Proverá. No hebraico fala Jeová Jireh, Deus provedor. Porque naquele monte o Senhor trouxe provisão. Eu quero dizer que esse Deus provedor traz provisão sobre a sua vida. Ele quer trazer provisão aonde você estiver. Aonde você colocar os seus pés, Deus quer abençoar, desde que a gente o ame e creia nele. Se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu creio em Deus, eu faço a sua vontade. Eu acredito naquilo que Ele pode fazer na minha vida. Eu vejo e eu creio grandes coisas Deus fazendo sobre a sua vida e sobre essa igreja. Eu vejo e creio tempos melhores chegando sim sobre a nossa vida. Eu acredito nisso. Porque a minha vida e a sua vida em Deus, elas não dependem das circunstâncias. É na dependência de Deus que os milagres vão acontecendo. E assim como Abraão, que possamos viver nessa fé e nesse amor e desfrutar desse Deus provedor. Amém? Você fica em pé no seu lugar? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Quero orar por você. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Através do exemplo do pai Abraão, nós vimos aqui, Senhor, como o Senhor trabalha sobre as nossas vidas. O Senhor é o que é o Deus de Abraão, Deus de Israel, Deus de Isaac. Tu és o Deus da nossa vida, um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós em todo o tempo, um Deus que nos ama, mas também que quer ver de nós o nosso amor para contigo. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, pelo entendimento da tua palavra, que possamos verdadeiramente amar ao Senhor, porque quem ama de verdade ao Senhor te obedece. Quem ama de verdade ao Senhor ouve a tua voz.
Quem ama de verdade ao Senhor e crê, está disposto a abrir mão de qualquer coisa. E vimos aqui, Pai, que é só quando nós chegamos nesse nível, na disposição de abrir mão daquilo que mais amamos, é que o Senhor vem com a sua totalidade da nossa vida e nos mostra o teu poder de provisão sobre cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos verdadeiramente caminhar pela fé e pelo amor ao Senhor, assim como Abraão caminhou, assim como os antigos também caminharam pela fé e viram a tua glória se manifestando. Em nome de Jesus, eu creio no poder do Senhor e no poder da tua palavra. Eu creio, meu Deus, que essa palavra chegando a cada coração está gerando fé, entendimento. E eu creio, Pai, assim como Abraão diz, Deus já está entrando com provisão nessa casa. Deus já está derramando provisão sobre essa situação. É Deus provedor. Não é aquele que vem para tirar, mas é aquele que vem para acrescentar. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa casa, que essa família experimente da tua provisão todos os dias. Que os teus filhos vejam os milagres se manifestando em nome de Jesus. E assim também, Pai, nós possamos a cada dia demonstrar ao Senhor o nosso amor, a nossa fé em atitudes diante de Ti, com desprendimento, com amor, com generosidade, possamos ver a Tua glória se manifestando sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Deus, eu oro, peço a Tua bênção sobre cada vida nesse lugar, e, meu Deus, formamos aqui esse último elo dessa caminhada de fé. Deus provedor sobre as nossas vidas em todo o tempo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa. Cante isso para Ele. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir.